bom, muito bom. Ah, é muito gostoso de rir dessas coisas. Isso que é o gostoso da vida, é se rir das coisas mais bobas, das coisas mais simples da vida. É uma delícia dar risada sobre essas coisas, sabe? Ai, gente, é mesmo. E pior que ninguém sabe, vocês estão rindo, mas vocês também estão errando aqui. Então, ó, é todo mundo aqui sem saber o que está falando, tá? Não sabe sem saber a toalhinha, né? Daí, Ai, assim, ai, gente, qual a melhor entrevista que você já fez na sua vida e por quê? uau, melhor entrevista? Nossa, Elinho, difícil, hein? Ai, todas são muito boas. Não tem Ó, uma melhor que se destacou, que você ficou ansiosa e saiu perfeita? Uma pessoa que você era muito fã, eu vi que você era muito fã do Ayrton Senna, ai, né? Que você. nossa, o Ayrton Senna, meu Deus do céu, se ele tivesse vivo, eu ia ficar na porta da casa dele enquanto ele me desse uma entrevista. Eu ia, nossa, ele é demais, né? Ó, ele falou que a Lucélia Santos foi show. O look da. A história, então, a Ivete também foi bem legal. Ó, a Lucélia Santos foi, sabe por que foi boa? Porque é o seguinte, é muito legal que nem você fez o trabalho de casa certinho, você pesquisou sobre mim, você sabe muitas coisas ao meu respeito e isso é muito legal. É muito legal porque isso dá a possibilidade de você se abrir, de eu me abrir mais com você. Porque eu falo, caramba, o cara, ele sabe de mim, ele teve um respeito, ele teve um carinho, e isso é essencial você fazer a lição de casa. O Cabrini, esses dias eu fiz uma entrevista com ele, e aí eu fiquei falando, conversando e tal, e eu falei para ele, eu perguntei para ele, eu falei, Cabrini, qual que é o segredo de uma boa entrevista? Ele fazia a lição de casa como você fez. Você está falando coisas da minha vida que eu nem lembrava, você foi a fundo de pesquisar coisas que eu nem lembrava mais e você foi a fundo disso. E isso é extraordinário numa entrevista. Então, e a Lucélia Santos, tá, falou ali, foi engraçado, porque quando eu fui fazer a entrevista com ela me falou assim, vou fazer com o Sensacional, e ela não queria fazer lá na Rede TV. Não quero fazer na Rede TV, eu quero fazer no parque, não quero que eu quero dar uma entrevista só para você, porque aí de repente vai aparecer outro programa lá, eu não quero falar. E eu falei, não, beleza. Aí fomos no parque. Aí cheguei lá, ela tava no banheiro do parque, se arrumando, se maquiando, né? Aí eu cheguei toda, né? Meu Deus, que legal, Lucélia Santos, uma super atriz e tal, vou fazer uma entrevista, tava super animada. Aí eu cheguei no banheiro, eu falei assim, Lucélia, que legal, né? Tô super animada para fazer a entrevista com você. Ela, nem fique. Aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, fudeu, hoje meu dia vai ser terrível. Caramba, a mulher é chucra, a mulher, meu Deus do céu. Eu falei, ai, Lucélia lindona, termina de arrumar a maquiagem aí que eu vou lá ver se a câmera tá tudo certo, a luz e tal. Aí eu saí, eu falei, gente, o negócio hoje vai ser baracobaco aqui, né? E aí eu sei que ela tinha feito um monólogo, que era da Teresa Dávila, que era uma santa, e aí eu sei que eu comecei a entrevista, nossa, Lucélia, que legal o seu primeiro monólogo, né? Que legal. Eu falei, não odeio monólogo. E eu falei, jura? E você vai fazer um monólogo? Eu falei, odeio monólogo. E aí eu comecei a conversar com ela, sabe como eu peguei ela, Elinho? Essa coisa de fazer a lição de casa certinho. Porque assim, eu falei, bom, eu vou ganhar essa mulher, eu vou domar essa leoa, vou domar essa leoa. E aí ela começou a perceber que eu tinha feito toda a lição de casa, que eu sabia tudo da vida dela, tal. E aí onde eu ganhei dela foi o seguinte, a nossa produção que é muito entrosada, a gente é muito, todo mundo é muito unido. Todo mundo que a gente vai fazer uma entrevista, se uma pessoa escreveu um livro, a gente lê o livro. Se a gente vê todas as entrevistas que a pessoa fez para pesquisar exatamente, para ver, não perguntar a mesma coisa que todo mundo já falou, que a mulher deve estar cansada de falar sempre a mesma coisa. Então a gente tenta fazer de uma forma diferente. E aí eu sei que a gente tinha pesquisado na época, sabe do programa da Xuxa Park? Tem, lógico. Então, ela foi do programa da Xuxa, e aí não tinha aquela coisa lá que falava assim, ai, família, amor, uma frase, né? A Xuxa não fazia aquelas perguntas lá, aquele ping-pong. Aí eu sei que perguntou para Lucélia, Lucélia, uma frase. Aí ela falou uma frase dessa Santa Teresa d'Ávila. E aí, quando eu fui fazer a entrevista com ela, a gente achou essa entrevista que ela tinha dado no Xuxa Park. E eu peguei e falei assim, ô, Lucélia, você que é uma pessoa super espiritualizada, você acredita muito assim em destino, alguma coisa assim que às vezes você tem aquele desafio, ou algo assim que você. Sabe como a gente faz? Às vezes a gente tem um propósito assim de coisas que a gente tem que fazer na vida? Porque é o seguinte, você vai fazer esse monólogo
E a 1994, você deu uma entrevista para a Xuxa Park e você usou essa frase santa que você vai fazer agora, o monólogo. Ela, sério? Eu falei, você usava na sua vida essa frase dessa santa. O que ela significa para você? Eu falei, eu tenho um vídeo aqui. Você tem um vídeo? Não acredito, deixa eu ver. Meu, eu ganhei. Aí a mulher faltava voar, assim. Aí eu mostrei a entrevista para ela, a frase que ela tinha falado. Ela, meu Deus, que demais! Nossa, eu fiquei arrepiada. E não sei o que. Aí você me dá esse vídeo? Eu falei, vou te dar o programa inteiro, te mando na sua casa. Bom, eu só sei que assim, depois a gente ficou super amiga. A entrevista foi maravilhosa. Eu lembro que foi quando eu era de domingo. Eu acho que foi até legal você falar isso, de falar que ficou um marco especial para você, porque eu era de domingo, aí eu fui para quinta-feira à noite, no horário nobre. E era a minha estreia de quinta-feira. E eu lembro que eu fiz um clipe da Anitta dançando aquela paradinha, acho que era, no supermercado, sabe? E aí eu fiz essa entrevista com a Lucélia, que foi a estreia minha na quinta. E eu lembro que o crítico master de TV, sabe? Ele falou super bem da entrevista, falando assim que eu fui muito bem, porque ele conhece que ela é uma pessoa mais, sabe, às vezes não tem um pouco de paciência e tal, mas que eu ganhei ela, que eu consegui tirar coisas maravilhosas dela e que ela ficou à vontade comigo, era notório como ela mudou, sabe? E depois eu fui assistir o monólogo dela, depois eu falei, não, vou lá assistir o seu monólogo, assisti o monólogo dela, e hoje virou uma amiga, assim, sabe? Também é uma pessoa muito querida que eu adoro, e foi isso. É engraçado, então, porque assim, foi a melhor e foi a pior. No começo, ela foi a pior, porque você já ficou assustado. E foi a melhor porque você fez tudo 360 de ter feito a lição de casa, como você disse, que é importante, porque assim, na vida, gente, eu acho que isso é uma lição de vida para todo mundo. Independente do que você trabalha, se você vai apresentar um projeto, se você vai ter uma reunião, se você não fizer a lição de casa, você não vai ganhar. Então, assim, Verdade. muitas vezes você perde porque você não fez a lição de casa. Então, acho que é uma grande lição, porque assim, essa conversa poderia ter ido para vários caminhos com a Dani. A gente começou de um jeito, mas se eu me perdesse no caminho, eu tinha mais algumas páginas ainda, ó, que nem vai dar tempo para recuperar. Mas assim, era para exatamente saber para que lado a gente vai levar. No começo, eu não precisei nem olhar a entrevista, porque na hora que eu estudei e conhecendo um pouco da Dani, foi indo. Depois eu fui buscando alguns detalhes aqui. Então é muito importante, é muito gostoso e assim e é trabalhoso, porque assim você tem que parar realmente para ler, Sim, sim. Pô, né? você foi no YouTube, você foi ver livro, você foi ver outra coisa, né? Você foi pesquisar da minha infância. Então, realmente é fazer a lição de casa, porque senão, se você chega para sentar com uma pessoa e você não sabe nada da pessoa, você faz perguntas bobas assim, a pessoa fala, meu, esse cara não sabe nada. E o artista, ele é sensível, sabe? Você não tá valorizando ele, você tá tratando ele, tipo assim, perguntando coisas aleatórias, como, sabe, que não tem sentido ali. E realmente, quando você... E vários cursos que eu dei, sabe, assim, o programa sempre tá na home da UOL, sabe, com as entrevistas. Foi exatamente isso, de você deixando o seu convidado muito à vontade de ele revelar coisas que ele nunca falou na vida, sabe? Assim, Exatamente. Qual série você indicaria para a gente assistir? Qual série você assistiu ou está assistindo? olha, eu assisti uma agora recentemente que eu adorei, que ela é bem leve, que eu não assisti nada. Eu tentei assistir aquele filme O Poço, você já viu falar daquele Ai, eu, filme? eu achei horroroso ele. Não, eu não consegui assistir 10 minutos. Eu falei, gente, pelo Eu amor de Deus, também. eu tenho nojo daquele povo comendo daquele jeito, sabe? Nossa, me dá ânsia, não dá pra ver aquele Well, jeito. Não consegui. É muito pra mim, sabe? Eu assisti aquele Anne with E, sabe? Que é uma sei. série, tem três, quatro temporadas. É muito bonitinha. É uma história de uma menina que ela foi adotada. E ela tem um jeito de olhar assim, sabe? Acho que é um jeito de olhar até dessa forma que a gente está olhando agora, sabe? Para valorizar mais as coisas, olhar a natureza. E eu achei uma série bem gostosinha de assistir, sabe? É uma série legal para assistir com a família. Eu Gostou. assisti. E, Eu e, assisti... opa, falhou? Não, eu tô te Não? ouvindo. Ah, é uma série.
Você não... Ah, você não tinha ouvido? Não, é uma série para assistir com a família, foi isso, Isso, né? é uma com a família, bem leve, E bem um leve. filme? Qual filme você indica? Olha, aquele. Qual que é aquele que um monte de gente chorou pra caramba nesse vídeo. Não sei se é legal assistir, porque chora, né? Não sei se alguém quer chorar. Eu não quero. Aquele. Hã? Eu falei, eu não quero. Hã? Não, eu falei que eu não quero chorar. Não Todo quero mundo que me chorar, indica não. filme fala assim, eu pergunto, chora nesse filme? Chora. Eu falei, então eu vou pular, eu quero um filme Ai, que qual que não é o nome? Agora a chore. gente fala que é o filme da criança lá, que tá todo mundo falando. Ah, eu sei qual que é. Me falaram para assistir, daí Eu falaram que assisti chorava. Eu falei que eu não ia ver, não. da Cela 7, né? Eu assisti esse filme. Mas, ó, pode falar A uma coisa? Rosana Saad. A Rosana Eu Saad achei está com a bom. gente até agora. Eu achei bom o filme e tal, mas assim, eu fui um pouco crítica, eu acho, para assistir. Sabe por quê? Porque você assistiu O Espera de um Milagre Já. com Tom Hanks? Então, o Tom Hanks é meu ator favorito, que eu amo de paixão. Então, quando eu comecei a ver as cenas do filme, o meu lado foi mais crítico do que o emocional. Eu falei, gente, vocês estão chupando o filme Espera de um Milagre, do meu ator favorito, Tom Hanks. Então eu fui aquela coisa de fã, poxa, estão copiando o filme do meu ator favorito. Então eu fiquei um pouquinho achando. É bonito o filme, é emocionante, mas eu lembrei total do Espera de um Milagre. Vocês concordam? A minha mãe apareceu aqui e escreveu, eu não chorei. Não chorou, sua mãe? Não, ela acabou de colocar, Tina Leal, não chorei. Então a sua mãe deve ter Espera de Milagre, ela já sabia exatamente o que ia acontecer, talvez. Então eu fiquei um pouco assim, parecia que eu já sabia. Sabe quando você sabe o que vai acontecer no filme? Então, como eu falei, o filme é parecido com Espera de Milagre, eu já sei o que vai acontecer. Tá, e você quer ter mais um filho? Ai, Eli, você vai falar isso pra uma mulher que é super maternal? Eu quero. Ah, Você acredita? precisa ter um menino agora, né? A Bira só faz menina pela madrugada. Apesar do o Amilcar tem quantos homens? Dois, três? Não, o Amilcar tinha dois, antes de me conhecer, ele tinha É, 2 meninos e uma menina. Aí agora as meninas ganharam, porque agora são 3 meninas e 2 meninos. dois meninos. E Que eu, eu, 4 em casa, né? Tipo, 4, contando comigo, 4, né? Porque eu acabo sendo filha também, né? exatamente. Uma saudades. Ai, tem 2 saudades. Agora, muito recente, é da minha avó, né? Que eu perdi recentemente. Ai, a avó é a coisa mais linda do mundo, né? Ai, é tudo pra mim, sabe? Eu Então, você perdi imagina. o ano passado também. Nossa, minha avó, 93 anos. Pensa numa velha espoleta. Pensa, olha, uma cabeça boa. Olha, eu conversava com ela toda semana, eu conversava, ela me ligava. E assim, demais. Ela era muito engraçada, assim, tinha um senso de humor assim terrível. A gente falava besteira, sabe? Aí minha prima, tem uma prima que falava assim, contava pra mim que ela adorava assistir filme pornô com a minha prima, sabe? Ficar vendo. Ela era muito engraçada. Então assim, faz muita falta, faz muita falta. E assim, o que me faz muita falta também é a figura de um pai, né? Do meu pai, né? Que eu tenho muita saudade. Porque quando eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade. Então, assim, foi bem difícil, assim, para mim. Porque foi, tipo assim, foi 4 dias, tipo, 4 dias do meu aniversário que ele faleceu. 4, não, Nossa, 5 muito dias. próximo. Quer dizer, É, são dois momentos marcantes, né? O aniversário e a perda. Morro de medo do quê? de morrer. Tenho É, pavor. Ai, tenho pavor de morrer, sabia? gente, acho que todo mundo tem um pouco, né? Tem pessoas que pensam mais, tem pessoas que pensam Ai, menos, né? ai, É, eu falo assim, eu quero morrer bem velha, bem velhinha, e que nem minha avó. Minha avó só deu um suspiro e já faleceu, assim, minha avó, sabe? Ela não sofreu nada, assim. E mas eu fico pensando que isso vai chegar para todo mundo, né? Não, não adianta. Isso chega, né? é sua maior qualidade, Eu acho que isso é verdadeira. ótimo. Seu maior defeito, Eu acho que eu sou muito ansiosa demais da conta. Às vezes a gente fala, nossa, você parece ser tão calma, tudo mais por dentro, sabe? O negócio tá assim, ó, tá 1000 por hora. é o que te faz chorar,